Aleluia. Você que tem a sua Bíblia, abra conosco no livro de Provérbios, no capítulo 3. Nós vamos ler 3 versículos, o 5, o 6 e o 7. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Versículo 7: não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Os irmãos podem se sentar? O tema que nós podemos dar para estes versículos é confiança total em Deus. É sobre isso que o Senhor quer nos falar nesta noite. A nossa confiança em Deus. E nós pensamos assim, o que é confiar no Senhor de todo o coração? Confiar no Senhor de todo o coração é nós confiarmos totalmente, amplamente no Senhor, sem questionar, sem indagar, mesmo em meio a circunstâncias adversas, nós confiamos no Senhor. Porque nós sabemos que do Senhor é que vem a nossa força. É fácil? Não. Porque muitas vezes passamos por dificuldades, por lutas, por adversidades. E quando estamos enfrentando as adversidades, as águas contrárias, tudo em volta, às vezes diz que não. Aquela circunstância que estamos vivenciando, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e tudo diz que não tem jeito, que não pode ser, que não vai acontecer. Mas essa é a confiança total em Deus, que mesmo que tudo em volta diz que não, nós continuamos confiando naquele que tudo pode. Porque é o Senhor, é dele que vem a nossa vitória. Não é fácil, como falamos, porque todos nós já passamos por diversos momentos difíceis, em que pensávamos que não tinha saída. E Satanás, ele faz tudo para minar a nossa confiança em Deus. Ele faz tudo para mudar o nosso pensamento a respeito de Deus. Porque quando estamos vivenciando um momento difícil, é muito próprio dele vir e falar, lançar na mente, cadê o seu Deus? O Deus que você fala que confia. Olha o que você está passando aí. O seu Deus não está vendo. Ele não está ligando para o que você está passando. E ele faz tudo para mudar o nosso pensar sobre Deus. Mas quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, quando nós confiamos totalmente na bondade de Deus, no cuidado de Deus, no amor de Deus, que nós sabemos que é um amor sobrenatural. É um amor que venceu a morte, que foi mais forte que a morte, o amor por mim e por você. É isso que nos leva a ter confiança total no Senhor. Porque, irmãos, nós temos que confiar integralmente no Senhor, porque é muito fácil falar assim, eu confio em Deus. Mas quando vem a adversidade, aí começam as indagações. Por quê? Para quê? Né? Senhor, o Senhor não está vendo? Olha o que eu estou passando. Eu oro, eu jejuo, eu canto, eu prego, e olha o que eu estou passando.
Mas muitas vezes o Senhor permite situações adversas para nos sacudir, para testar a nossa fé, para testar a nossa confiança nele. Porque é muito fácil quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, é muito fácil você dar glória a Deus, aleluias, né, irmão? Mas quando vem a luta, quando vem a dificuldade, aí tem muitas pessoas que esquecem a declaração que faz para Deus. Eu confio em Ti, Senhor, acima de tudo. Eu confio de todo o coração. A pessoa esquece a declaração que fez para Deus. E essa é a orientação, né? Salomão foi que escreveu Provérbios, né? Esses 3 versículos foram escritos por Salomão. A palavra diz que Salomão, ele foi muito sábio. Ele recebeu uma sabedoria extrema do Senhor. Porque Salomão, antes de assentar-se no trono, Salomão pediu a Deus algo. E Salomão, ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, ele não pediu glória, ele pediu ao Senhor sabedoria. Sabedoria para conduzir o povo a qual estaria a partir dali na sua responsabilidade. E o pedido de Salomão agradou tanto o coração de Deus, que Deus não deu só sabedoria a Salomão. Deus deu riqueza, Deus deu bens materiais, porque o pedido de Salomão agradou o coração de Deus. E na sabedoria que Deus deu a ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou esses versículos, né, que é uma orientação para nós. Confie no Senhor de todo o teu coração. Será que nós temos confiado no Senhor de todo o nosso coração? Ou nós temos confiado só quando nos convém? Só quando nos convém confiar, nós confiamos em Deus. E a seguir o que o versículo diz para nós: não te estribes no teu próprio entendimento. O que é estribar? Não apoiar no entendimento, não apoiar na nossa própria força, não apoiar no nosso próprio saber, não apoiar na nossa própria sabedoria. Nós temos que confiar no Senhor e nos apoiarmos no Senhor, porque o Senhor é que nos conduz. Porque quando recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, a partir daquele momento, a nossa vida, nós entregamos a Ele. E nós, a partir dali, passamos a viver de acordo com a vontade de Deus. A nossa vontade, elas têm que estar alinhada à vontade de Deus. Porque se eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador, e eu quero viver a minha maneira, ao meu modo, eu vou viver da mesma forma. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, está errado. Nós temos que viver de conformidade com a vontade de Deus. Porque quer nós queiramos ou não, a vontade de Deus é que vai prevalecer, né, irmãos? Em todas as áreas da nossa vida, a vontade de Deus é que vai prevalecer. É isso que nós temos que entender, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Que não podemos fazer as coisas à nossa maneira. Eu quero assim, tem que ser assim. Não é. É de acordo com a vontade de Deus. Porque se Ele permitir, eu sou, eu faço, eu vou. Se Ele não permitir, eu não vou, eu não faço, eu não tenho. Porque Ele é que governa, é Ele que está no controle de todas as coisas, que nós temos que aprender, né, irmãos, a viver desta forma, porque a melhor forma de vivermos é debaixo da orientação de Deus. As orientações que Ele deixou registradas na sua palavra, para eu e você cumprir. Os mandamentos deixados por Ele, que tem que ser cumprido por nós. Porque se você disser que você é um servo de Deus, mas se você não obedece a palavra,
você é mentiroso. Eu sou mentirosa se eu disser que eu sirvo a Deus, mas eu faço tudo ao contrário do que Ele determina na sua palavra. E nós temos que andar de conformidade com a palavra. Aqui, a nossa regra de fé é a palavra. É ela que nos conduz, porque aqui o Senhor deixou orientação para tudo. Toda dúvida que tivermos, aqui tem a resposta. Amém, irmãos? Glória a Jesus. O versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É outra coisa, né, irmãos, que temos que aprender, é reconhecer o Senhor em todas as coisas. E muitas vezes não reconhecemos, né? Reconhecer é o quê? Ser grato. É agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, faz e fará por nós. Porque ai de nós se não for o Senhor, né, irmãos? Se não for o Senhor, muito de nós não estaríamos aqui mais. Porque as veredas que andávamos, veredas é caminhos, né? Caminhos que andávamos, era contrário à vontade de Deus. E andávamos por caminhos tortuosos, caminhos errantes, que poderia ter nos levado à morte. Porque como em Provérbios mesmo fala, que há caminhos que ao homem parece caminho bom, mas o final dele é o caminho de morte. Então nós temos que reconhecer o Senhor. E muitas vezes não reconhecemos. O Senhor nos dá algo e nós tomamos o mérito para nós. Ah, isso aí aconteceu porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque o fulano me ajudou, o outro lá fez isso, o outro lá fez aquilo, mas nós não reconhecemos que ali estava a mão de Deus, ali estava o agir de Deus. Porque quantos livramentos o Senhor nos dá todos os dias, né, irmão? Desde a hora que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, no transcorrer do dia, quantos livramentos o Senhor dá a mim e dá a você. E muitas vezes livramentos que passam despercebidos, né? Nem percebemos, mas sabemos que Deus nos deu livramento. E muitas vezes, quando temos conhecimento daquele livramento, muitas vezes falamos assim: ah, eu tive sorte. Eu tive muita sorte de não ter acontecido isso ou aquilo, mas o cristão não vive por sorte, nós vivemos pela graça de Deus, nós vivemos pela confiança que temos em Deus, porque a promessa dele, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se nós confiamos no Senhor de todo o coração, se nós o reconhecemos em todas as coisas, Ele endireitará os nossos caminhos. Aquilo que está errado ficará certo. Aquele que está torto se endireitará. Porque é assim que o Senhor faz. Porque o Senhor cuida. Porque o Senhor, Ele tem, irmão, aliança com quem tem com Ele. Ele tem compromisso com quem tem com Ele. Porque o Senhor que sonda aqui, ó. Nós conhecemos o externo, mas aqui dentro é o Senhor que sonda. Eu não conheço o que passa no seu coração, você não conhece o que se passa no meu, mas Ele conhece. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele nos criou, então Ele nos conhece por inteiro. Ele nos conhece por inteiro. E Ele cuida de nós, irmão. O Senhor é tão maravilhoso que mesmo às vezes nós falhando, Ele continua fiel. Muitas vezes somos rebeldes com o Senhor, né, irmãos? Queremos teimar com o Senhor. O Senhor nos dá uma ordem e nós queremos fazer de outro jeito. Nós falamos: mas Senhor, eu não quero assim, eu quero desse jeito. Às vezes nós queremos teimar com o Senhor. Mas ainda assim, Ele continua cuidando de nós. Ele continua com a sua destra de justiça nos sustentando. Porque é isso que nos mantém de pé.
E é muito importante a nossa fidelidade a Deus. É muito importante a nossa obediência a Deus. Obediência à sua palavra. Obediência às suas ordenanças. Porque existe uma canção que diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se nós amamos a Deus, nós precisamos obedecer. Porque não é suficiente falar que amamos a Deus e não obedecemos. Se não obedecemos, não amamos a Deus. Porque se amamos, obedecemos. Se queremos ser bem-sucedidos, temos que amar a Deus, obedecer a Deus, confiar em Deus de todo o nosso coração, para que assim Ele venha endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos, porque somos falhos, né, irmãos? Somos falhos, falhamos a todo momento. Erramos, pecamos, somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Nós somos pecadores, porque a própria palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou, porque está mentindo, porque todos nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. A cada dia nós procuramos nos consertar, a cada dia nós procuramos nos afastar daquilo que prejudica o nosso relacionamento com Deus. E temos que aprender a cada dia, irmãos. Agora mais do que nunca, porque sabemos que estamos vivendo os últimos segundos que antecedem a volta do Senhor Jesus. Agora mais do que nunca, temos que nos agarrar ao Senhor. Temos que buscar a sua face, buscar a sua presença, pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo nos encha, que Ele nos dê discernimento, que Ele nos dê sabedoria, para não sermos enganados, porque Satanás está aí, né, irmãos? Ele arma a todo momento para dar rasteira, para nos tirar da presença de Deus, para desviar a nossa atenção, para nós sermos atraídos com o brilho lá de fora, como a gente tem visto muitas pessoas, né, têm sido atraídas novamente pelo brilho do mundo. E como nós pregamos aqui no mês passado, tem trocado a bênção pela maldição, tem trocado a vida pela morte. E nós estamos aqui nesta noite, porque nós escolhemos a bênção, nós escolhemos a vida, nós escolhemos estar com o Senhor Jesus, independente do que passarmos, independente do que vier sobre nós. Nós queremos estar com o Senhor Jesus, porque o que nos aguarda é algo tremendo, é algo maravilhoso, que não se compara com nada que existe neste mundo, não se compara com aquilo que o Senhor está preparando para nós, porque é a promessa dele, ele disse para nós que ele iria, mas que ele voltaria para nos buscar, e aqui uma preparação para este grande dia, a qual estamos aguardando ansiosos, pela volta do Senhor Jesus. Estamos aguardando o arrebatamento, mas temos que estar preparados, porque pode acontecer o arrebatamento individual. Hoje estamos aqui, não sabemos se amanhã estaremos, porque o Senhor pode nos arrebatar. Amanhã, à noite, depois de amanhã, não sei, porque a hora só Ele sabe. Então temos que estar preparados a todo momento, irmãos, porque preparação de última hora não vai funcionar. Não vai funcionar. Conhecemos a parábola das 10 virgens. Preparação de última hora não vai funcionar. Temos que preparar enquanto temos tempo. E como nos preparando? Vimos a casa do Senhor, orando, jejuando, buscando, lendo a palavra. É assim que nós nos preparamos, porque através da busca nós recebemos o Espírito Santo. E é Ele que nos sustenta, né, irmão? É o Espírito Santo que nos direciona, é Ele que nos sustenta, é Ele que vai transformar o nosso corpo para irmos encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 7, irmãos. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal.
Nós não podemos ser sábios, né, irmãos? Querer sermos sábios pelo que vemos. Nós não podemos andar por vista, né? Por aquilo que vemos. Não podemos confiar naquilo que vemos. Não podemos achar que somos sábios, que sabemos tudo. Nós temos que andar pela direção do Senhor Jesus, né? Temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer não é ter medo. Ter medo de Deus, não é isso. Temer é ter respeito, é ter reverência para o nosso Deus, porque o Senhor, Ele merece toda adoração. Ele merece toda a reverência. Nós temos que reverenciar o Senhor todos os momentos da nossa vida, irmãos. Todos os momentos. Quando vamos orar, nós temos que reverenciar o Senhor. Nós temos que adorar ao Senhor. Nós temos que declarar como somos dependentes dEle, como nós precisamos dEle. Nós precisamos dEle mais que o ar que nós respiramos. E por maiores que sejam as nossas dificuldades, irmãos, o que nós mais precisamos é do Senhor na nossa vida. É do Senhor na nossa vida. Porque se nós tivermos a presença de Deus em nós, nós venceremos a batalha. Porque toda vitória tem luta, né, irmãos? Como já pregamos aqui também, o processo para chegar no propósito. Tudo tem um processo, nós temos que passar. Tem processos que são pequenos, tem processos que são médios, tem processos que são longos, mas muitas vezes o Senhor permite passarmos pelo processo para nos aperfeiçoar, para chegarmos no propósito que Ele tem para nós. Porque para chegar no propósito de Deus, tem que ser preparado por Ele. E nós só chegaremos no propósito se nós vencermos o processo. E todos nós, irmãos, de alguma forma, alguma área da nossa vida, nós passamos pelo processo. Passamos no deserto, passamos no vale, mas nós sabemos que o Senhor, em todas as circunstâncias, Ele é conosco. Porque Ele diz na sua palavra, se nós passarmos pelas águas, elas não nos afogarão. Se nós passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará. Por quê? Porque Ele está conosco. Porque se for por nós mesmos, as águas nos afogariam e o fogo nos queimaria. Mas aquele que é conosco, Ele nos dá o livramento. E nós temos, irmãos, a cada dia, nos aperfeiçoar na presença de Deus e orarmos como nunca. O Senhor tem incomodado muitos pela madrugada. Eu sou uma, por exemplo, que Deus tem me incomodado a levantar na madrugada para orar. E às vezes o Senhor incomoda e às vezes nós teimamos, né, irmãos? Ai, estou cansada, a cama está quentinha, está boa. Não, irmão. Quando o acordar de Deus é diferente, né, irmãos? Quando Deus nos desperta para orarmos na madrugada, é um despertar diferente. De você despertar assustada com alguma coisa, com o barulho que você ouviu. O despertar de Deus é diferente. Ele é suave, Ele é tranquilo, Ele te toca e você desperta. E aí o Senhor ministra no seu coração para você orar. E muitas vezes, irmãos, nós às vezes teimamos, mas não podemos teimar, sabe por quê? Porque às vezes o Senhor te desperta e traz alguém à sua mente. E às vezes exatamente naquele momento que o Senhor te despertou, aquela pessoa, aonde ela estiver, ela está necessitando de um livramento. Ela está necessitando da sua oração. E Deus te tocou para você orar por aquela pessoa. E muitas vezes, né, a gente acomoda, aí vira para o canto. Só que que se você desobedecer, você não consegue mais dormir.
Se você for tocado por Deus para você levantar, para você orar, para você buscar, para você interceder, porque às vezes ali naquele momento Deus quer falar com você, Deus quer te revelar algo, e ali na madrugada, você e Deus, ali Deus se revela a você, ali Deus te fortalece, Deus te unge, ali Deus fala com você, porque ali naquele silêncio, você para por ouvir Deus falar, né? Porque muitas vezes no corre-corre do dia a dia, nós às vezes tiramos o mínimo para o Senhor, né? Às vezes a gente corre para lá, corre para cá, quem trabalha fora, né? Vai para o trabalho, chega, aí às vezes tem os afazeres de casa, e às vezes quando a gente consegue parar um pouco para orar, às vezes é 15, 20 minutos, né? Porque está exausto, está cansado, aí está querendo dormir. Então Deus, Ele desperta na madrugada, porque ali você já deitou e você já relaxou, já dormiu um pouco, porque o Senhor sempre acorda, bom, no meu caso assim, é por volta de 3 e pouquinho, quando Deus me desperta. E Ele toca... E a gente sabe, Deus chamando para orar. Então a gente levanta, vai lá para o nosso cantinho, e ali a gente vai falar com Deus, e ouvir Deus falar conosco. E ali a gente vai interceder por aquelas causas que o Senhor vai trazendo à nossa mente. Pessoas que a gente sabe que está passando por uma dificuldade, que está precisando. E é muito bom, irmão, depois você volta para a sua cama, mas você volta de uma forma diferente, você volta tranquilo, você volta fortalecido, porque ali você teve o seu encontro com Deus na madrugada, né? E é muito maravilhoso, e não é só a gente, Deus tem despertado muitas pessoas, que qual a gente tem conversado e tem falado que Deus tem chamado na madrugada para orar. E é muito importante, né, irmãos? Porque a gente precisa muito de orar. Nós precisamos agora mais do que nunca. Em meio a tudo isso que nós estamos vivenciando na nossa nação, né, tanta turbulência, tantas notícias ruins, é só através da oração que nós vamos vencer. Porque através da oração, o Senhor nos dá a estratégia para nós ir rompendo. E só romperemos com o Senhor Jesus. Só através do Senhor Jesus, que Ele que nos fortalece. Eu gostaria de ler com os irmãos, Filipenses 2,13. Nós já estamos encerrando, irmão, para nós orarmos, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí está, né, irmão, a confirmação do que falamos. Que Deus, Ele opera em nós, é Ele que opera tanto o querer como o efetuar. É isso que temos que aprender. Que na nossa vida é o querer de Deus e o efetuar de Deus é que tem que prevalecer. Não a minha vontade, não o meu querer, não o meu efetuar, não. É o de Deus. Se eu estou na presença de Deus, se eu fiz uma aliança com Deus, então eu preciso permitir, eu preciso aceitar o querer e o efetuar de Deus na minha vida. E segundo a sua vontade. Porque muitas vezes, mas nós queremos que Deus faça a nossa vontade. A gente faz um pedido ao Senhor, eu quero assim, 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 assim. Mas o Senhor sabe o que é bom para nós. A palavra diz que a vontade dEle, né, é boa, agradável e perfeita. Aí se nós trocarmos ali o inverso, a nossa é má, desagradável e imperfeita, né, irmãos? Então nós temos que ficar na dependência de Deus, deixar o querer e o efetuar de Deus na nossa vida, conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle, porque às vezes tem determinadas coisas que nós pedimos ao Senhor e Ele não nos concede. Por quê? Porque Deus é ruim?
porque ele faz acepção, eu abençoo o A, o B eu não abençoo o C, o D, não, irmãos. É porque ele sabe todas as coisas. E existem coisas que pedimos, que se o Senhor nos der, muitas vezes, dependendo, nos afasta da presença dele. Muitas vezes se torna impedimento no nosso relacionamento com Deus. E não é isso que o Senhor quer. Por isso que nós temos que aprender a ficar na dependência de Deus. E deixar o efetuar dele, o querer dele, ser realizado na nossa vida. Porque se nós aceitarmos a vontade e o querer de Deus, certamente seremos bem-sucedidos. Porque muitas vezes nós achamos, isso aqui é bom para mim, eu vou fazer isso aqui que é bom para mim. E muitas vezes não consultamos a Deus, né, irmãos? E nós, através desses versículos, o Senhor falou muito ao meu coração, o Senhor falou muito comigo, que nós precisamos reconhecê-lo em tudo. Nós precisamos apresentar tudo diante de Deus, por mais simples que seja. Eu vou fazer isso aqui eu não preciso falar com Deus, eu não preciso apresentar para Deus, porque isso aqui é simples, isso aqui eu mesmo faço, eu sei, eu faço dessa forma. Não, irmãos, tudo temos que colocar na presença de Deus. Tudo nós temos que pedir a direção de Deus, porque se assim o fizermos, nós seremos bem-sucedidos, porque muitas vezes a pessoa não consulta a Deus, ele faz a sua maneira, aí não dá certo, aí ele vem questionar com Deus. Mas o Senhor não me ajudou, o Senhor não fez dar certo, deu tudo errado. Mas você consultou a Deus, e muitas vezes não é só consultar, nós temos que consultar a Deus e esperar a resposta de Deus, esperar o sinal de Deus, porque muitas vezes a pessoa só quer ouvir o sim de Deus, mas há momentos que o Senhor diz sim, há momentos que Ele diz espera, e há momentos que Deus vai dizer não. Mas muitas pessoas só querem ouvir o sim de Deus. Ele não quer ouvir o espera e nem o não. E aí ele se precipita e faz tudo errado. E depois ele quer questionar, ele quer reclamar com Deus e achar que Deus não o abençoou. Que Deus não abençoou aquilo que ele fez. Então todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, temos que colocar na direção de Deus. Apresentar para o Senhor, Senhor, este é o meu projeto, este é o meu sonho. E aguardar o Senhor dar o sinal. Porque se você colocar nas mãos de Deus, se você confiar, se você orar, se você esperar no tempo certo, no tempo determinado por Deus, Ele vai te dar a resposta. Ele vai te dar a resposta. E você tem que perguntar, Senhor, eu posso ir? O Senhor é comigo? Se a resposta for sim, você então vai. Se a resposta for não, você não deve teimar. Porque se teimarmos, fatalmente nos decepcionaremos. Voltaremos frustrados, porque aquilo não deu certo. E é o Senhor que tem que coordenar a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, irmã, todas, nós temos que colocar diante do Senhor. Da nossa vida, que nós podemos falar assim, não, isso aqui eu mesmo resolvo, eu mesmo faço. Né? Porque nós vemos aí fora, na gira aí fora. Às vezes a pessoa fala assim, isso aí deixa comigo que eu resolvo. Isso aí é mole para mim, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falar desta forma. Mas nós que servimos ao Senhor, que um dia entregamos a nossa vida nas mãos dEle, no controle dEle, nós temos que apresentar tudo diante dEle. Se assim fizermos, certamente nós seremos vencedores. Porque a palavra fala que nós somos mais vencedores naquele que nos fortalece. Mas para sermos vencedores, precisamos estar
está na palavra. É a palavra que nos conduz. Precisamos confiar no Senhor de todo o coração, reconhecermos Ele em todos os nossos caminhos, para que Ele tenha liberdade de endireitar as nossas veredas quando convier Ele endireitar, porque o Senhor sabe todas as coisas, porque às vezes estamos indo por caminhos que às vezes no nosso entendimento aquele caminho é bom, é saudável, mas o Senhor sabe que não é, então Ele vai nos alertar e vai consertar a nossa vereda. E aí também não nos apoiarmos no nosso entendimento, achar que sabemos tudo, que podemos tudo. Não, irmãos, nós não sabemos nada. Somente através do Senhor, somente através do Espírito Santo, porque Ele é que nos conduz, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos direciona. Porque ai de nós se não fosse isso, né, irmãos? Porque todos nós aqui temos um histórico de onde o Senhor nos tirou. Como dissemos, tem muitos aqui, né, que se seguisse, continuasse na vereda que estava, hoje não estaria sentado aqui. E a pessoa sabe, o Espírito Santo testifica conosco, nós sabemos que o caminho, as veredas que andávamos lá atrás, se não fosse a misericórdia de Deus, hoje não estaríamos aqui. Hoje não estaríamos, irmãos, mas nós louvamos, glorificamos, exaltamos a este Deus poderoso, a este Deus maravilhoso, que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você, que tem cuidado da nossa casa, que tem cuidado da nossa família, que tem cuidado de nós, irmãos, nos mínimos detalhes. Até aquilo que passa despercebido, ali está o cuidado de Deus. Nós reconhecemos Deus em tudo. É só você olhar para uma flor que você vê a grandeza de Deus. Você olha para o sol, para as estrelas, para a lua. Ali está a mão de Deus. Em tudo está a mão de Deus. Amém, irmãos? Que essa pequena palavra possa ter falado ao seu coração. Que a partir de hoje você passa a confiar em Deus de todo o seu coração. Eu não sei o que você está vivenciando, mas eu quero te convidar a confiar no Senhor de todo o coração e deixar que o querer e o efetuar de Deus, Ele venha se realizar na sua vida. E que você possa abrir a cada dia o seu coração, entregar-se a cada dia ao Senhor, porque nós precisamos a cada dia nos entregarmos mais e mais ao Senhor, porque quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais nós estaremos nos preparando para o grande arrebatamento. Como dissemos, estamos aguardando um arrebatamento coletivo, mas como dissemos, pode acontecer o arrebatamento individual, não sabemos. Não podemos afirmar quanto tempo ainda temos aqui. Ninguém de nós aqui pode afirmar com toda certeza que amanhã vai se levantar pela manhã. Alguém pode fazer isso? Com convicção, com certeza, não amanhã eu vou levantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só Ele sabe. Só Ele sabe se amanhã todos nós estaremos aqui. E que nós temos que nos preparar, né? Como a palavra fala, que nós temos que trabalhar como se Ele viesse daqui a 1000 anos, mas esperar como se Ele viesse hoje, porque não sabemos. A Bíblia fala que nem o filho sabe, só o pai, né? Então, nós não sabemos o momento. E a Bíblia fala também que ele virá como um ladrão, né? O ladrão, ele não fala quando ele vai entrar lá na casa para assaltar. Ele não vai lá e bate e fala assim, aqui, ó, amanhã eu vou voltar para assaltar a sua casa. O ladrão faz isso, não. Então a Bíblia fala que o Senhor virá como um ladrão. Então, não sabemos o momento. Então, hoje, agora, é o momento de nos prepararmos. É o que nós vamos fazer neste momento. Eu convido você a se colocar de pé,
Se você quiser orar sentado, pode. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar em pé, fica à vontade. O importante é você falar com Deus, é você abrir o seu coração, é você pedir que Ele venha te encher do Espírito Santo nesta noite, que você não quer sair daqui da mesma forma que você veio, você quer sair daqui revestido com a graça, com a unção de Deus, e que a partir de hoje você quer confiar nele de todo o seu coração. Você peça que o Espírito Santo venha te ajudar a confiar no Senhor, independente da circunstância, independente da situação. Creia, confie, porque aquele que tudo pode, Ele é conosco. É a promessa dEle estar conosco todos os dias até a consumação do século, até que Ele volte para arrebatar a sua igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, eu te glorifico, te exalto nesta noite. Senhor, eu venho te agradecer, ó Pai, por tudo que fizeste, por tudo que tem feito por nós, porque ai de nós se não fora o Senhor, aonde nós estaríamos, Senhor? Pai, em nome de Jesus, venha sobre nós nessa noite. Derrama, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo. Nos encha nesta noite. Derrama chuvas de bênção neste lugar. Meu Deus, contemple a Tua serva. Contemple o Teu servo, ó Pai, que está aqui, Senhor, prostrado diante da Tua presença, porque quer mais de Ti, Senhor. Quer mais da Tua unção, da Tua graça. Ele quer ter uma intimidade com o Senhor. Ele quer ter parte contigo, Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, passeia neste lugar, derrama a porção dobrada do Teu Espírito Santo, porque precisamos de Ti. Tu és, Senhor, o nosso pastor e nada tem nos faltado. Tu és aquele que tem nos fortalecido. Tu és aquele que tem sido socorro bem presente na hora da angústia. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, reconhecemos, Senhor, que nada somos sem Ti, nada temos, nada podemos, se não for através da Tua vontade, do Teu querer, do Teu efetuar em nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração nesta noite. Espírito Santo, venha sobre nós nesta noite. Vem, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio, Tu és bem-vindo nas nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és soberano, Tu és santo, Tu és o Deus Altíssimo, Tu és aquele que era, que é e o que há de vir. E nós te adoramos nesta noite, nós te glorificamos, nós te exaltamos, papai, nós te amamos, Senhor Jesus, nós te amamos, Espírito Santo. Queremos mais de Ti a cada dia. Nos ajude, ó Pai, a confiar em Ti de todo o nosso coração. Nos ajude a reconhecê-lo em todas as coisas. Nos ajude, ó Pai, a endireitar os nossos caminhos. Nos ajude, Senhor, a não confiar nos nossos próprios entendimentos, mas andarmos direcionados pelo Teu Espírito Santo, andarmos direcionados pela Tua palavra. Senhor amado, venha sobre nós nesta noite. Vai visitando cada irmão, vai visitando cada irmão. Senhor, vai contemplando com amor. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui nesta noite. Enquanto estamos aqui, papai, vai visitando o nosso lar, vai visitando a nossa família, vai visitando os nossos familiares, vai quebrantando os corações. Papai querido, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Nos ajude a continuar caminhando, Senhor. Nos prepare para o arrebatamento, nos prepare para o arrebatamento. Papai, tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos encha com Teu Espírito Santo.
Santo, venha sobre nós. Abrimos o nosso coração nesta noite, abrimos, Senhor, o nosso coração nesta noite, entregamos-nos a Ti nesta noite, nos prostramos diante da Tua presença, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Aleluia. E canto remanaias, e canto cai peria lamachai, e canto remanás, remanai aranda lamachai, e canto remanai aranda lamachai, e cantorás, remanai, arimantorei, aimanto cade lamanás, reanda lamachai, e canto remanás, e alada lamanai, xeremanai, xeremanai, anda lamanai, e canto remanás, e andalas, aimanto remanás, aimanto lá, de canto remanás, ela da lamachai, eredalas, erecarada lamachai, elas, eremanás, eredocas, eremanai, anda lamanás, edalas, e anda lamachai, egoia andalas, aí andalas, eredalas, e cantolas, e anda lamanás, eredacai, anda lamachai, de canto remanás, eremanai, anda lamachai, erecantore, anda lamachai, eredalas, elas, aleluias, aleluias, glória a Jesus, aleluias.